ganhar muito dinheiro fabricando o famoso tijolo ecológico. Meu amigo, deixa eu trazer para você uma informação que é muito útil para você montar a sua própria empresa e ganhar dinheiro, porque o mercado está aquecido. Veja você, nós lá em 1972 lançamos as primeiras máquinas e inventamos o tijolo ecológico modular, com os furos, tá? Esse tijolo não é sucesso só no Brasil, não. Ele é sucesso no mundo inteiro. As olarias, infelizmente, não se atualizaram. Eles continuaram pegando barro e queimando. Mas queimando com o quê? Com madeira, com petróleo, com gás, com energia elétrica. E nenhum desses 4 sistemas que eu citei é possível você utilizar financeiramente falando. Sem contar que ainda gera uma poluição no ar, que é o mais agravante de todos. E as olarias, na verdade, dependem de uma matéria-prima especial, escolhida a dedo, chamada barro, argila. E hoje, posso te garantir que mais de 90% das olarias que existiam há 5 anos atrás não tinha licença ambiental de larva para poder extrair o barro para fazer esse tijolo ou esse tijolo. E aí, com a persistência da fiscalização em visitar essas pequenas olarias, 90% delas fecharam. E aí o que aconteceu? Aquele que adora uma casa feita com tijolo à vista, ficou na mão. Só que com o nosso lançamento do tijolo ecológico, nós tivemos o prazer de dizer o seguinte: nós somos ecologicamente corretos, nós não queimamos o tijolo. Por quê? Porque aqui é usado o saibro arenoso, alguns chamam de terra, mas é um saibro arenoso, tá? Misturado com uma liga catalisadora para endurecer, que vira uma pedra de duro, se você exagerar, chamado cimento. Então é o chamado solo-cimento. E o tijolo solo-cimento, ele tem diversas versões. Ele pode ter igualzinho ao comum de olaria, olha, esse da direita aqui é de olaria queimado e esse daqui é solo-cimento. A única diferença é que esse é ecológico e esse não. A única diferença é que esse tijolo não tem precisão e esse tem medidas precisas, porque eles são compactados e não moldados e retraídos pela redução do barro. A partir daí, nesse trabalho nosso de 52 anos fabricando máquinas de tijolo, ensinando a trabalhar, porque nós damos curso, nós damos treinamento, nós preparamos o nosso cliente para que ele saiba qual é a melhor matéria-prima que ele vai usar, para que ele saiba como operar corretamente a máquina, para que ele saiba como construir corretamente, aproveitando todas as vantagens do tijolo, para que ele ganhe dinheiro. Porque o que a gente quer é que ele ganhe dinheiro, para que ele possa comprar mais máquinas. É assim que a gente sobrevive, fabricando, vendendo e ensinando a trabalhar. Tá? Agora, acontece o seguinte, por volta dos anos 80, o tijolo caiu para uma modalidade nova. Ou seja, ele tem um alto relevo e um baixo relevo, que é uma fêmea, macho, fêmea. E ele, olha bem que é interessante, se encaixa. Na verdade, nasceu aí um Lego, um Playmobil, modo de se falar, com agilidade na hora de construir, reduzindo bruscamente o tempo de construção de uma obra, fazendo com que o custo da construção caia. Por quê? Quando você contrata um pedreiro com a sua mão de obra de ajudantes, respaldado por um engenheiro, por um arquiteto, por um técnico de edificação, ele calcula quanto que ele vai te cobrar de mão de obra baseado no número de dias que ele vai demorar para fazer a casa. Então vamos dar um exemplo.
Se por um acaso, no método convencional, uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, um pedreiro com 2 ajudantes geral te demora 100 dias para entregar a casa, ele vai cobrar no mínimo R$500 por dia. 250 para o pedreiro, 125 para cada ajudante geral. R$500 por dia. Em 100 dias, amigo, faça a conta. Nós estamos falando em R$50 mil. Tá? Se de repente ele pega uma tecnologia inovadora como essa daqui, que agiliza o tempo de construção, e ao invés de 100 dias, vamos dar um número simbólico, 50 dias. Sendo que, na verdade, se você visitar as páginas da Jarfel, www.jarfel.com.br, você vai encontrar uma matéria feita pela Rede Globo de televisão no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde eu pessoalmente estive no projeto Cajuru, lá em Sacramento, Minas Gerais, construindo 485 casas, e assista o vídeo e você vai ver quanto rápido é que se constrói. Não estou falando mais em 50% não, estou falando velocidade de foguete mesmo, tá? E aí vamos falar que fosse 50 dias, fosse demorado ainda, para nós isso é demorado. Custando R$500 por dia. Ao invés de 50 mil, cai para 25 mil. E esses 25 mil que você economiza, você compra a porta, o piso, o ferro, a areia, a pedra, a telha. Você constrói a casa só com essa economia de mão de obra. Quando vai rebocar a parede, dá até dó falar em rebocar, né? Porque, poxa vida, uma parede tão linda como essa, de um tijolo totalmente esquadrejado. Mas se você quiser rebocar, ao invés de você pôr aqueles famosos 3 centímetros de massa de reboco do lado direito, do lado esquerdo, de dentro e de fora, você vai colocar 3 milímetros. Ou seja, a matéria-prima que você usaria para rebocar uma casa convencional, eu faço 10 casas. 10 casas de uma vez, porque 3 milímetros para 30 milímetros é 1/10 do volume. E quanto menos espesso for a massa, menos trinca ela vai dar. E ainda você pode aplicar uma textura, você pode aplicar um gesso, você pode aplicar uma massa corrida, porque o tijolo, o design dele forma um entrelaçamento, deixando pequenas frestas de aderência como fosse para escalar a massa, travando no tijolo, para que ela não solte. Agora, por volta aí dos anos 80, tá? Nós criamos o tijolo modular. Não é óculos não, tá? Ele tem 2 furos por um motivo, para que quando ele for assentar um com o outro, e ao cruzar, ele coincida os furos, e coincidindo os furos, você aproveita o sistema de furo do tijolo. Primeira coisa, vamos ser bem prático, a qualidade de vida para quem mora numa casa dessa é fora de série. O cidadão pode ter certeza que ele vai viver alguns anos a mais e com qualidade de vida. Por quê? Porque esse tijolo tem o ar em movimento e aquela umidade tradicional que você encontra numa parede não existe na nossa parede, porque quando ele chega lá em cima na laje é colocado um pequeno dreno que a gente ensina você a construir, tá? E esse dreno faz com que a umidade vá embora. Então não tem mofo, não tem acro, não tem fungo, não tem doença. Isso é importante, tá? Agora, os furos do tijolo também pode permitir que você coloque um vergalhãozinho de ferro, derramando o concreto dentro, fazendo um glauteamento, formando a estrutura, o monobloco da obra. E outra, se por um acaso você depender de mão de obra especializada para construir com solo e cimento em termos de projeto, nós temos aqui alguns engenheiros, arquitetos, amigos nossos, que eu posso estar te indicando,
que poderão fazer o projeto para você, orientar o seu pedreiro e você ter a casa do futuro. Nós ganhamos pela Unesco e pelo Clater da França, tá? Já na década de 90, como a casa do ano 2050. Mais de 50 anos na frente em tecnologia. Então, fabricar esse tijolo ecológico, comparado com o tijolo cerâmico de olaria, é sacanagem. Não dá para comparar uma coisa tão moderna, tão perfeita, tão prática como essa. Por quê? Porque com os furos do tijolo, você não precisa mais cortar a parede para embutir um conduíte. Você já passa ele pelo buraco do tijolo. Você não precisa mais cortar a parede para embutir um cano de água. Não tem entulho. Normalmente numa obra de 50 metros quadrados, gera entre 2 a 4 caçambas de entulho. Essas que você está vendo aí, que são usados e jogados, infelizmente, muitas vezes na natureza. Para nós estamos falando de um carrinho de mão, de entulho. Que é sujeira, não é nem entulho. Outra coisa, quando eu falei que você coloca uma barra de ferro aqui dentro do buraco e derrama concreto formando a estrutura da obra, não é para fazer casa não, é para fazer predinhos. Tá? Sem o gasto do madeiramento para formar caixaria de coluna. Você economiza até na madeira, você economiza naquela mão de obra desnecessária do carpinteiro, porque você não precisa mais ter o carpinteiro para poder fazer a caixaria da sua obra. Nós estamos falando da tecnologia avançada do futuro. Se você gostou da ideia, me procure. À minha direita aqui eu vou disponibilizar um número do meu celular, o WhatsApp, e você pode ligar para mim sim, ou mandar o seu recado pelo WhatsApp, vendo as dúvidas que você tem, e a gente vai procurar te orientar, te esclarecer, tá? Mas também, se você quiser, à minha esquerda, nós temos aqui o contato da minha equipe técnica, que poderão te falar nos modelos de máquinas como nós estamos falando agora. As máquinas manual, que é essa que você vê agora trabalhando, são máquinas extremamente simples, nem gasta energia elétrica, tá? O triturador que moe a terra, que já depende do motorzinho elétrico. E a máquina HM, que é a hidráulica, que é para quem está montando uma fábrica de tijolo de excelente qualidade. Tá? Agora, quer mais? Venha tomar um café comigo. Venha nos visitar. Venha fazer ao vivo um tijolo. Você mesmo vai fazer o tijolo. E você vai conhecer qual é a simplicidade de se trabalhar com um equipamento desse. Tá? E não se preocupa com o valor do equipamento, porque primeiro são máquinas baratas. Segundo, nós temos plano de financiamento que pode ir com 20% no pedido, 20% na retirada, e o saldo, olha bem, a depender da quantia de máquina que você compra, até 48 vezes. Tá? Financiamento próprio da Rafael Seara, ou seja, a gente acredita no maquinário que a gente fabrica, a gente acredita na nossa tecnologia, a gente acredita na nossa capacidade de, inclusive, quando você escolher uma máquina, receber gratuitamente um treinamento teórico e prático aqui na empresa, conhecendo sobre a matéria-prima, conhecendo sobre o tipo de cimento, aprendendo a operar a máquina e aprendendo a fazer a manutenção da barra. E ainda o novato, o que chegou aqui agora com tecnologia avançada. É um tijolo que muitas vezes você pode ter dificuldade de ter o solo ideal. Esses dois tijolos que estão aqui, parece pedra. Por quê? Porque ele é feito com pó de pedra, aquele mesmo pó de pedra que se usa para fazer o bloco de concreto. Ele é feito com cimento, de preferência ainda um CP5 Ari. E ele tem um segredo.
é que nós temos um material facilmente encontrado por algumas mineradoras que a gente te indica até o contato, chamado filito. O filito nada mais é que uma liga mineral que misturado com o pó de pedra e com o cimento dá essa belezura de tijolo. Ou igual a esse, que é um pouco mais claro, que é usado a areia. Areia de rio, areia de barranco, misturado com filito e cimento. E diga-se de passagem, gente, só para que vocês tenham uma noção, hoje eu posso te garantir para você que 1000 peças não custa menor ou igual R$1.000. Mas eu estou falando aqui da matéria-prima, seja ela o solo comprado, licenciado e legalizado, seja ela o pó de pedra, seja ela areia. Nós estamos falando, se necessário for, o filito, e nós estamos falando também da mão de obra de fabricação, incorporando a tudo isso o custo fixo de um aluguel, de uma água, de uma luz, de um contador, de um imposto, essas coisas. Tá? Só que a surpresa hoje é que esse tijolo ele é vendido entre R$2.000 a R$2.500. Então nós estamos falando de uma margem de lucro muito mais de que 100%. Nós estamos falando de um lucro que uma máquina manualzinha, igual essa que você está vendo aí, usando 3 garotos, ela produz por volta de 1.500 peças por dia e ainda tem mais. Essa máquina acompanha umas ferramentas que pode te dar condições de fabricar até 35 modelos diferentes de tijolo. Agora, veja bem, se você ganhar R$1.000 por milheiro e fizer 1.500, são R$1.500 por dia. Em 20 dias, nós estamos falando em R$30.000 com baixíssimo investimento. Se você pegar a máquina HM, que é a hidráulica, ela também tem essas ferramentas para fazer os 35 modelinhos diferentes de tijolo, só que ela tem uma condições de produtividade um pouco maior, por causa ela tem menos desgaste físico. Ela é hidráulica, é motorizada, é semi-automatizada, e aí automaticamente ela vai chegar, dependendo, é lógico, nunca posso garantir para você produção. Eu posso dizer que a média de produção dela é de 2.000 peças por dia. Agora, se você pôr uma equipe boa, motivada, ganhando comissão sobre a produtividade, a tendência é produzir mais. E se você pôr uma equipe de pessoas, muitas vezes inexperientes, poucos comprometidos, é lógico que a produção seja menor. Mas se você fizer 2.000 tijolos por dia, ganhando R$1.000 por milheiro, são R$2.000. Em 20 dias nós estamos falando em 40.000. É muito dinheiro. Estou falando por máquina, tá? Imagina se você tiver, como alguns clientes meus têm aí, 3, 4, 5, 6, 10 máquinas trabalhando. E se você precisar de algum projeto mais ousado, nós também temos. Vai depender, lógico, vamos ser bem português correto, do seu bolso. De pode investir na sua fábrica. E o mais legal é que montar uma fábrica de tijolo ecológico não demanda de um terreno grande. É um terreninho que vai de 300 a exageradamente 500 metros quadrados. Tá? E você quer mais? Nós te damos dicas de venda, nós te ensinamos você a trabalhar na venda desse tijolo, nas parcerias que você vai fazer com o engenheiro, com o arquiteto, com o mestre de obra, com o técnico de edificações, com o ajudante geral da obra, com a casa de materiais de construção. Nós vamos te ensinar a trabalhar. Porque, afinal de contas, eu, Francisco Aguilar, tenho 52 anos fabricando essas máquinas de tijolo. A patente é minha, quem inventou o tijolo fui eu, quem inventou as primeiras máquinas sou eu. O mercado é bom pra caramba. Ganhe dinheiro fabricando tijolos ecológicos. O que mais? Venha nos visitar. Venha tomar um cafezinho aqui na empresa.
venha realmente, como eu já disse, fabricar o tijolo você mesmo. Anota novamente o endereço aí nosso, tá? A Jarfel Saara tem uma excelente fábrica montada nas margens da rodovia Mogi Bertioga, no quilômetro 61,5, num bairro chamado Vila Moraes, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Caso você queira, peça para a minha equipe técnica passar para você o localizador para que você venha até nós. Ou então entre no Waze e digite apenas isso, Jarfel Saara, ou Jarfel Montagem de Máquinas, tá? E ele vai te dar a localização exata para você chegar até o nosso escritório, tá? E você vai conhecer não só o escritório, mas você vai conhecer a fábrica também, tá? Bom, amigo, não deixa de dar o seu joinha, não deixa de curtir, é muito importante para nós isso daí, tá? É um trabalho que a gente faz para trazer informação à população, é uma tecnologia com orgulho de ser brasileira, espalhada no mundo inteiro. É China, é Japão, é Estados Unidos, é Itália, é França, é Portugal, é Inglaterra, todos os países, é Paraguai, Argentina. Todo mundo está fabricando tijolo ecológico, porque a gente manda máquina para o mundo inteiro. Nós somos fabricantes e exportadores de máquinas e de tecnologia, tá? Conta com a gente. Eu sou Francisco Aguilar, nós estamos aqui disponíveis na Jarfel Saara, mas não esqueça de visitar a nossa página. Vá em www.jarfel.com.br e lá você vai conhecer os modelos de máquinas de tijolo, os vídeos que eu te citei, que você deve ir na parte de vídeo e conhecer os vídeos que existem, e vai conhecer também a tecnologia do bloco de concreto. Afinal de contas, nós fabricamos máquinas para construção inteligente. Um grande abraço.